Se um membro da família ligasse para você da prisão, em pânico, dizendo que precisa que você transfira dinheiro para despesas legais, você hesitaria e questionaria a situação, potencialmente piorando-a, ou enviaria imediatamente o dinheiro? Em março de 2023, um casal canadense se deparou com essa situação. Eles receberam uma ligação frenética de seu filho Benjamin, alegando que estava na prisão e precisava de dinheiro. A voz ao telefone era inconfundivelmente dele, insistindo que enviassem imediatamente $21 mil, e foi isso que fizeram, pois amavam seu filho. No entanto, não era o filho deles ao telefone. Era um clone de áudio de sua voz criado por criminosos cibernéticos usando ferramentas alimentadas por inteligência artificial. Antigamente, era necessário ter muitos trechos de áudio para clonar a voz de alguém, mas agora tudo o que é necessário é um breve trecho. Existem programas totalmente legais e pouco regulamentados, como o 11 Labs, que usam amostras vocais curtas para criar vozes de inteligência artificial com potencial para enganar pessoas, como os pais de Benjamin. Seja áudio, texto ou até mesmo vídeo, golpes alimentados por inteligência artificial estão se tornando muito mais perigosos do que poderíamos imaginar. Para entender como esses esquemas de inteligência artificial funcionam e o que podemos fazer sobre eles, conversei com o especialista em segurança cibernética Sofakar Bonds, cientista-chefe da Aura, e segundo ele o que enfrentamos agora é uma crise nacional. Em 2022, acredito que foram perdidos $10,3 bilhões em crimes cibernéticos. O interessante é que a quantia perdida em roubo físico é apenas $1,6 bilhão. Os roubos residenciais representaram $1,6 bilhão em custos. Estamos diante de uma situação em que o crime online é agora 6 a 7 vezes maior do que o crime físico, e acho que a maioria das pessoas nem percebe isso em um ponto fundamental. É por isso que precisamos abordar esse problema de maneira tão crítica. Em 2019, criminosos usaram uma gravação de áudio gerada por inteligência artificial para enganar o chefe de uma empresa de energia do Reino Unido a transferir 220 mil libras para uma conta fraudulenta. Isso é considerado um dos primeiros casos em que criminosos usaram abertamente a tecnologia de inteligência artificial para executar um golpe em todo o mundo, na China. Alguém utilizou a tecnologia de troca de rosto por inteligência artificial para se passar por outra pessoa em uma videochamada. A vítima acreditou estar transferindo 4,3 milhões de won, equivalente a $662 mil americanos, para um amigo que precisava fazer um depósito durante um processo de licitação. Quando o amigo real ficou posteriormente confuso com a situação, a vítima percebeu que havia sido enganada. Os deepfakes existem há algum tempo, mas a inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, elevou seus poderes a um novo nível. Recentemente, uma série de vídeos apareceu no WhatsApp, apresentando pessoas geradas por inteligência artificial com sotaques americanos apoiando um golpe militar apoiado por voz em Burkina Faso. No entanto, o que essas pessoas diziam tinha gramática ruim, revelando imediatamente os vídeos como fraudulentos. Se os scripts tivessem sido escritos pelo ChatGPT em inglês fluente e eloquente, poderia não ter sido fácil perceber que eram falsos. Já existem empresas, como uma sediada em Tel Aviv, que permitem aos usuários escolher um avatar, inserir um prompt no ChatGPT e obter uma cabeça falante realista, uma personalidade totalmente gerada por inteligência artificial. O objetivo é usar essas personalidades de inteligência artificial para criar anúncios online personalizados, tutoriais e apresentações. Mas também são um sinal de como essa tecnologia avançada pode ser usada para enganar pessoas como você e eu se alguém a usar para prejudicar. E não precisa ser apenas áudio ou vídeo, golpes de phishing via texto estão disponíveis há décadas, e a inteligência artificial está tornando-os ainda mais fáceis de serem implantados de maneira convincente. Se isso não bastasse, os jogadores podem nem precisar convencê-lo de nada para roubar suas informações. O Ascom é um programa de quebra de senhas que alega quebrar qualquer senha de 7 dígitos em menos de 6 minutos. O software testa combinações de letras, números e símbolos e usa palavras comuns,
como nomes de equipes esportivas e nomes de empresas, para burlar o que poderíamos pensar como uma senha impossível de ser adivinhada. Os captchas comuns para provar que não somos robôs podem ser inúteis. O GPT-4 enganou um funcionário do TaskRabbit para resolver problemas de um teste. Ele mentiu para os trabalhadores, afirmando que era um humano com deficiência visual para fazê-los completar o teste. Embora barreiras tenham sido estabelecidas para evitar que o GPT-4 faça algo assim no mundo real, os golpistas estão encontrando maneiras de contornar essas proteções. Uma das muitas utilidades do chat GPT é escrever código. Eu o uso quase todos os dias, e isso pode ser útil para o usuário comum que precisa de um código simples para um site ou como uma ferramenta para ajudar os programadores a serem mais eficientes. No entanto, o problema com a inteligência artificial que escreve código é que muitas vezes a diferença entre malware e software regular não está no código em si, mas na intenção por trás dele. Imagine dizer, por favor, gere o seguinte código. Pode gerar código que possa se conectar à API do teclado do Windows, coletar as teclas que estão sendo digitadas e enviá-las para um servidor remoto usando um protocolo não padrão. Pode parecer algo realmente nefasto, mas é exatamente o que qualquer software de registro de teclas faz, e todo malware de registro de teclas segue essas etapas. A inteligência artificial não pode entender sua intenção, então não há como saber quando você está tentando criar malware e quando deseja criar algo legítimo. Após seu lançamento, a Checkpoint Software Technologies relatou que, embora o chat GPT não possa criar algo muito sofisticado ainda, poderia provar facilmente a eficiência de código perigoso que foi escrito. A boa notícia é que a criação de malware por inteligência artificial não é algo com que precisamos nos preocupar. A má notícia é que isso não significa que estamos seguros contra malware. Os hackers têm ferramentas refinadas para criar malware há décadas. Com essas preocupações evidentes com a segurança digital, por que as empresas não estão fazendo mais para proteger a pessoa comum contra danos? Historicamente, muitas empresas de tecnologia tentaram resolver esse problema, focando principalmente no comprador técnico número 1. Além disso, muitas das incumbentes nesse espaço estavam concentradas em resolver um conjunto de problemas pontuais que eram posteriormente agregados em uma solução mais abrangente. Começou com antivírus, depois surgiram firewalls pessoais, e eventualmente tivemos coisas como fraudes online, e assim por diante. Muitas dessas empresas foram construídas criando um quebra-cabeça de soluções individuais sem uma maneira holística de conectá-las para fornecer um conjunto de capacidades para o usuário médio. Você pode pensar que está imune a golpes agora, e pode estar certo, mas quanto mais avançados eles ficam, mais difícil será detectá-los, especialmente porque muitos desses golpistas já têm toneladas de informações graças aos corretores de dados. Tudo que você faz deixa uma espécie de rastro, seja migalhas digitais se você falar ou trilhas digitais que você deixa em cada interação. O que os corretores de dados tentam fazer é coletar dados sobre você e consolidar esses dados em um só lugar. Agora, você pode pensar que deixou um pouco de dados aqui e ali, e isoladamente esses dois pedaços de dados podem não ser tão valiosos. No entanto, quando você os coloca junto com outros pedaços de dados sobre você, de repente você pode construir essencialmente um dossiê digital que descreve uma pessoa em muitos detalhes, incluindo coisas como seu número de telefone, endereço de e-mail, como contatá-los. Acontece que os corretores de dados são obrigados a dar a você a capacidade de optar por não participar. Portanto, você pode ir para cada um desses corretores de dados e dizer que não quer que eles coletem seus dados. Eles precisam, essencialmente, cumprir sua solicitação, e essa é a boa notícia. O desafio e a complicação residem no fato de que fazer isso em grande escala é muito difícil. Em primeiro lugar, há muitos corretores de dados por aí, então tentar encontrar cada um e optar por não participar não é fácil. Em segundo lugar, se você pensar por um momento, os corretores de dados realmente não querem que você opte por não participar, porque o objetivo deles é ganhar dinheiro com você. Portanto, quando você olha as instruções que eles fornecem para optar por não participar de seus serviços, muitas vezes são altamente obscuras, difíceis de entender,
às vezes escritas em fonte de 3 pontos com uma nota de rodapé em algum lugar que você precisa procurar e encontrar para poder realmente sair de um corretor de dados diretamente. Governos ao redor do mundo estão buscando regulamentar a inteligência artificial e educar os cidadãos. A China é a única nação que promulgou regras rigorosas para lidar com a inteligência artificial. A Europol, o órgão europeu de policiamento, também começou a envolver partes interessadas e realizar workshops sobre como criminosos podem empregar programas como o ChatGPT para fins nefastos. Não podemos esperar que nosso governo ou empregador nos salve. Proteger-nos desses crimes cibernéticos impulsionados por inteligência artificial é nossa própria responsabilidade, o que pode ser assustador. Nosso fundador, Harry, foi vítima de roubo de identidade muitos anos atrás, e ao tentar navegar pelo mar de soluções para lidar com o problema, percebeu que era uma bagunça. Ele, sendo um empreendedor bem-sucedido, tinha os recursos para realizar pesquisas por conta própria e fazer com que outras pessoas também pesquisassem em seu nome. Eles retornaram com um plano de 35 páginas, o que significa que para o cidadão comum, o que eles poderiam fazer? Como poderiam resolver esse problema? O notável é que, antes, não era possível dimensionar soluções para funcionar para o consumidor médio. Mas agora, podemos aproveitar o poder da inteligência artificial para o bem. Podemos usar o poder da inteligência artificial para automatizar, criar quase como um guia digital pessoal que pode orientá-lo nesse terreno digital complexo e ajudá-lo a navegar pelos riscos, tempestades e os diferentes tipos de terrenos traiçoeiros que você enfrentará ao longo do caminho. Acredito que há uma promessa incrível de a inteligência artificial ser usada para o bem e resolver um problema que acredito estar no centro de cada consumidor agora. Se eles não percebem agora, deveriam perceber em algum momento, porque não é possível navegar com segurança pelo mundo digital sem soluções como as da Aura em vigor. Como na maioria das tecnologias, é difícil prever o que virá, mas pelo menos podemos ficar tranquilos sabendo que, para tantos maus atores tentando nos roubar, há tantas, se não mais, pessoas inteligentes tentando nos proteger. Se nos mantivermos educados e alertas, poderemos evitar o cyberroubo impulsionado por robôs que está por vir. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.